Eu sou a Fabrícia Gontijo. E se você chegou até aqui, no Falas Coletivas, se achegue e aprecie esse recurso educacional, que é nada mais, nada menos que narrativas de colegas de ideal que compartilham no projeto de extensão casos de ensino com professores e professoras, experiências formativas e docentes. Compartilham suas vivências no chão da escola, cada um com sua prática e seu perfil educacional, que abarcam teorias diversas, sendo o fio condutor a avaliação. Meu nome é Tadeu, eu leciono desde 1988, comecei no ensino médio no estado, e aí eu passei para lecionar em pós, né, já tinha mestrado, depois voltei para o ensino médio no Cefet, tenho alguma bagagem com relação a diferentes cenários da educação, tanto do fundamental, do médio e superior e até a pós. Avaliação sempre foi, e eu imagino que seja por algum tempo, um dos maiores desafios para todo mundo que se aventura a discutir um instrumento avaliativo, uma atividade avaliativa. A subjetividade, a forma de retaliar estudantes pouco sérios ou indisciplina, independentemente do viés, a avaliação é sempre muito discutida. E nesses períodos que nós fizemos uma pequena discussão, o que nós percebemos é que, por mais que se tente, né, com as experiências próprias, e cada um de nós tem o seu método, o seu modelo, e, claro, a gente compartilha pouco, né, a gente não tem um retorno muito confiável do resultado. Aquelas provas de memória, né, que todo mundo discute, mas a gente acaba aplicando. As provas de múltipla escolha, erroneamente chamadas de objetivas, né, porque não são objetivas coisa nenhuma. E a gente precisa avaliar, a gente precisa aferir ou medir o nível de retenção de conhecimento. Só que o nosso modelo, ele é baseado em exemplos, ele é baseado em exemplos previamente resolvidos. E os nossos problemas hoje são complexos e não têm exemplos resolvidos. Nós precisamos instruir os nossos alunos para buscar informação. Quando tem informação, quando tem fonte de informação confiável, ser crítico o bastante para saber o que é bom, o que é ruim, tem que associar a capacidade da competência do conteúdo com a habilidade de organizar o texto, o memorial descritivo de cálculo, quando é o caso, colocar coesão, né, texto, desenhos, memorial de cálculo, e a gente falando dessa forma fica parecendo que é uma prova, né, muito complexa, mas o que eu vejo, a maior dificuldade é quando você tem mais de um passo numa questão qualquer. Claro que eu venho da área de exatas, então é muito comum as questões terem mais de um passo, e sempre tem a matemática como ferramenta. E aí nós estamos, né, 2 mais 2, que não vão dar 4 mesmo. E a gente chega, né, a elaborar uma avaliação, a gente tem toda a questão de avaliar a questão que você está elaborando, se ela está realmente medindo conhecimento, ou se está provocando o aluno a raciocinar, que seria uma situação dos sonhos, né? Você ter um instrumento de avaliação capaz de produzir no aluno, no estudante, a capacidade de raciocinar, equacionar o problema. Pelo menos equacionar, porque se ele equacionar, porque não resolve depois. E nesses tempos de pandemia, né, nós tivemos que inovar, principalmente nas avaliações. E a questão crucial que eu vi muita gente está relacionada com a progressão do estudante num curso encadeado. Eu preciso avaliar para ter um mérito acadêmico, para que ele possa progredir num curso, e lá na frente, havendo pré-requisito ou não, o sistema faz, naturalmente, uma obrigatoriedade dele saber conteúdos anteriores. E nós temos a responsabilidade de garantir
que o estudante esteja preparado para o futuro, que ele tenha competências e habilidades. E nem sempre a gente tem, né, capacidade para fazer isso, para motivar, para conduzir o estudante a se sentir interessado, a se dedicar. E muitas vezes o aluno só pensa, eu quero passar, eu quero nota, eu não quero saber, eu preciso de nota. Se aprender, depois eu aprendo na prática. Esse é o pensamento que a gente vê muito na área de exatas. O maior problema que eu vejo quando nós temos que avaliar uma prova de conhecimento, seja ele qual for, eu costumo dizer isso, né? Eu não vou corrigir prova, eu vou avaliar o que o aluno fez na prova. Os nossos olhos não são imparciais, né? Os nossos modelos não são imparciais. A gente não tem um gabarito, apesar de ter um gabarito da prova, nossa, esse aluno, nossa, essa aluna. Sempre tem isso, sempre vem esse pensamento, sempre vem. E essa questão do conhecimento, mais o mérito acadêmico, mais a responsabilidade de que ele tem que adquirir a competência e ainda tem que desenvolver a habilidade, nos leva a esse cenário de estar sempre buscando. Na pandemia, eu estava lecionando numa escola do Estado, do Tramig, que nem é da Secretaria de Educação, é da Secretaria de Desenvolvimento Social, que trabalha com estudantes oriundos das escolas estaduais de periferia, do segundo e do terceiro ano no ensino médio, para fazer disciplinas profissionalizantes, disciplinas do técnico profissionalizante. E nós tivemos que desenvolver um sistema de avaliação para ensino remoto, né, presencial, e, claro, conflitante, principalmente porque nós tentamos levar para a tecnologia o método antigo. O que nós fizemos no início da pandemia foi trazer o quadro para frente, para a tela do computador. E não mudou nada. Mesmo com as chamadas tecnologias, né, metodologias ativas, PBL, o projeto, problema, aprendizagem por problema ou por projeto, a gente estava sempre tentando repetir, adaptar o nosso modelo anterior para o computador, para uma aula virtual e essa coisa. E avaliação, claro, não tem como. Todas as avaliações com consulta, a tudo e todos. E aí foi necessário desenvolver questões que pudessem ser colocadas para o aluno para realmente medir quanto conhecimento ele reteve. E aí veio a bomba, né? Ou a retenção é pífia, ou eu estou escrevendo em português, eu estou achando que eu estou escrevendo em português, mas estou escrevendo em grego. O aluno não está conseguindo entender o que eu estou escrevendo. Senti muito isso na pele no início da pandemia. Questões, para mim, triviais, pareciam questões do outro mundo para os estudantes. Então, eu voltando no tempo, né, resgatando projetos interdisciplinares, né, lá da década de 90, e agora transdisciplinares, eu apliquei nos dois últimos semestres, no Cefet, é claro também que é uma ilha de excelência, né? No turno da manhã é uma ilha de excelência, porque nós temos um Cefet, o integrado, né, que faz tanto as disciplinas do núcleo básico como as profissionalizantes, o aluno fica o dia todo na escola, e temos o noturno, que é concomitância. O aluno, ou ele tem o ensino médio completo há mais tempo, ou está cursando em uma escola qualquer. O perfil do aluno é o mesmo perfil que nós temos no EJA, idêntico. Indivíduos que terminaram o ensino médio há 10 anos, 15 anos, com dificuldades, trabalho o dia todo, né, só tem tempo de sala de aula para o curso. E isso foi interessante, porque dois universos muito diferentes, e nós propusemos os mesmos métodos para atividades avaliativas, no caso de projeto, seminário, trabalhos experimentais, de uma forma bem lúdica, de uma forma que o estudante se sentisse parte do processo de equipar o laboratório para atividades experimentais que outros alunos viessem fazer. E o resultado foi muito bom, esse foi muito bom.
apesar do pequeno, né, universo de alunos que a gente tinha. E o que eu vejo hoje é isso. Nós precisamos discutir muito sobre avaliação, porque, por mais que tentemos subjetividade, a carga de subjetividade é impossível de retirar. O que é um instrumento de avaliação? Informação retida ou capacidade de raciocinar em cima de um problema que é colocado? Para solucionar, buscando a informação onde quer que ela esteja. A gente fala que nessa coisa de projeto e PBL é recente, mas isso é de 1916. Começou em 1916. O que eu vejo hoje é que nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar questões que preparem o estudante para processos avaliativos de que não haja necessidade dele se lembrar de como, mas pelo menos o caminho para começar a buscar informação e equacionar um problema. Muito perigoso trabalhar com um problema estanque, porque você ensina o aluno, você instrui o aluno a trabalhar um determinado tipo de problema e ele fica preso àquele método e aplica aquele método em tudo que vê e pronto. Também não resolve muito. E o tempo é curto que nós temos. Eu estou fazendo perguntas, né? A gente está colocando aqui situações, eu não tenho, né, solução para isso, longe de propor uma verdade absoluta sobre avaliação, e até falei com o Ednei hoje que qualquer um de nós, do grupo, pode falar sobre isso uma semana inteira, e não vai esgotar a quantidade de interações possíveis e contribuições para esse sistema de avaliação que a gente precisa construir. O que eu vejo que é mais importante na avaliação é o desprendimento da pessoa que está sendo avaliada. Porque, de uma forma ou de outra, é isso que nós precisamos. O nosso papel hoje, longe de ser aquele poço de conhecimento que fala, o estudante escuta e repete o que ouve, normalmente os alunos têm muito mais acesso à informação do que nós, né? Independentemente do nível. E o que nós precisamos? Desenvolver instrumentos avaliativos, independentemente da forma como você leciona. Nós precisamos desenvolver instrumentos avaliativos que sejam capazes de medir a capacidade do estudante em se posicionar adequadamente diante do problema que lhe é apresentado para resolver, independentemente de ter visto ou não. E, gente, o que eu vejo com relação às avaliações externas, independentemente do nível, né, seja no ensino fundamental, séries iniciais, séries finais, no ensino médio, né, o caso do Enem, ou o ENAD, avaliar professores, avaliar instituições e cursos através de um exame, uma prova, como as que a gente conhece, é temerário, todo mundo sabe disso, inclusive com essa questão do estudante se recusa a fazer a prova e tem a nota lançada. No caso do ENAD, acho que o único que realmente penaliza o aluno que não faz é o Enem, né? O ENAD simplesmente desconsidera a prova como demonstração de capacidade, né, e de competência para o exercício profissional. O que nós temos hoje realmente é um desafio muito grande de avaliar o processo e mostrar que o estudante precisa reter conhecimento e capacidade, mais a habilidade de transformar isso para terceiros, porque não adianta. A gente sabe, eu acredito que todo professor saiba disso, né, que conhecimento e sucesso nas avaliações são duas coisas completamente desconexas. Nem sempre o aluno que vai mal não sabe, nem sempre o que vai bem sabe. Isso aparece no processo, não aparece nas avaliações pontuais, como são as avaliações externas. E no caso de políticas públicas realizadas sobre dados estatísticos de avaliações externas, o que nós temos é muito mais falácia do que medidas reais, porque o prazo, né, os prazos na educação são muito longos. Vê que a avaliação diagnóstica realizada no início do ano, você só vai ter algum resultado no meio do ano, para servir para a política pública do ano seguinte, e muitas vezes muda o governo, e não tem programa de Estado. Nós precisamos de programas de Estado, não de governo.
Isso, aí sim, nós vamos mudar alguma coisa, inclusive essa fraude que acontece com relação à nota de aluno que não realiza o exame. Meu nome é Érica Vargas, sou mulher, mãe, filha, amiga, esposa, educadora, pesquisadora, mestranda em educação pela UFJF, mas eu sou de Três Rios, então estou hoje falando de Três Rios, mas eu faço mestrado na Federal de Juiz de Fora. Né? E tenho a honra de ter a professora Cláudia Starling na minha banca de mestrado. Sou professora concursada na rede municipal de Três Rios, leciono para a turma de alfabetização há mais de 20 anos. Nunca atuei em outros anos de escolaridade. Então, me formei em 97, em 98 eu já fui para uma turma de alfabetização, e ele permaneci. Então, toda a minha trajetória, né, vem trilhando nesse ano de escolaridade. Né? Costumo dizer que sou professora andarilha nos caminhos pedagógicos, pois desde a minha formação, no antigo magistério, busco estudar, pesquisar e aprimorar as práticas, ora nas trocas de experiências, ora nas formações continuadas. E de onde eu falo? Por que eu friso isso? Porque eu falo de uma turma de alfabetização, né, nas séries iniciais, de uma escola pública, passando, né, por todas as necessidades, né, enquanto professora da rede pública que nós temos, né? Então, eu leciono na mesma escola desde a minha nomeação no concurso público. Tenho 14 anos de município de Três Rios, mas atuei desde a minha formação no interior de Minas, que é uma cidade chamada Chiador, que é bem assim, zona rural, né? E é uma escola situada no maior bairro do município, que atende vários outros bairros ao entorno. Então, a minha escola é uma escola muito grande. Nós atendemos só do 1º ao 5º ano. A gente não atende o 6º ao 9º, nem educação infantil. Então, nós temos, na parte da manhã, 2 turmas de cada segmento, de cada série, né? Então, só na parte da manhã, nós temos 356 alunos. Então, minha sala de aula, né, no 1º ano, ela é composta de 30 a 36 alunos. Não temos aqui no município um terço do planejamento, então eu estou em sala de aula de segunda a sexta, de 7h30 às 11h30, e nem professores de apoio. Os alunos com necessidades especializadas ficam em sala de aula com o apoio de uma monitora que é contratada pelo sistema CIEE, que é o Centro de Integração de Empresa e Escola, né, sem a obrigatoriedade de uma formação na área educacional. Então, nós recebemos, né, monitoras que fazem cursos, às vezes estão no ensino médio e elas são contratadas, né? O município de Três Rios, no 1º ano, nós não fazemos, né, avaliações bimestrais, anuais, porém eu opto por elaborar instrumentos avaliativos que visam acompanhar o desenvolvimento do aluno. Então, nós não temos essa obrigatoriedade, mas eu faço essas avaliações no decorrer, né, do ano letivo. Então, eu trago aqui para nossas discussões 3 exemplos de avaliações que eu faço com os alunos de 1º ano. Então, eu trago aqui, né, uma metodologia da gamificação, que é, né, a utilização de jogos mesmo com o objetivo da aprendizagem. Trago também um exemplo de avaliações, né, dos padrões convencionais, que são os modelos, né, de padrões impressos, como se fosse uma prova. Eu só entrego para eles como numa folha impressa e faço toda aquela dinâmica de uma avaliação convencional, né? E a avaliação diagnóstica, que ela é, na verdade, a minha bússola para esse processo de alfabetização. Quem disse que a avaliação precisa ser algo enfadonho, cansativo? Trabalho dentro dessa metodologia da gamificação, que são jogos e brincadeiras, né? Dentro desse processo. Então, não tem um dia específico para fazer essa avaliação. Isso é um processo que ele vai acontecendo durante todo o processo alfabetizador. Né? Então, assim, atividades de bingo, letra inicial, consciência fonológica, de alfabeto. Então, isso é um movimento que ele é diário na minha sala de aula. Aí mais outros tipos de brincadeira, de batalha de palavras, jogos de rimas, né? Qual é a minha casa, da letra inicial.
Então, assim, eu não vou me estender muito, né, porque o nosso objetivo aqui é dialogar sobre os instrumentos avaliativos. Então, a gente geralmente trabalha em conjunto porque nós defendemos a mesma proposta de alfabetização, né? Então, a gente entra em um acordo para poder elaborar essa avaliação e, assim, ela não tem uma obrigatoriedade dentro da escola, porque ela não vale nota, né? Mas também eu penso que a avaliação, ela serve como um instrumento para que eu possa avaliar o que os alunos ainda não conseguiram atingir, né? Não com o objetivo de medir o que esses alunos sabem no intuito negativo, né? E aí aqui eu foco na questão da leitura, para eles fazerem tem a imagem, eles voltarem no texto. Então, o segundo exercício, que é pinte uma bolinha para cada vez que você abre a boca, na verdade, né? Como se fosse separar as sílabas, né? Mas no primeiro ano não tem essa obrigatoriedade de separar as sílabas convencionalmente. Então, assim, o mais importante no processo de alfabetização não é ele separar ali a primeira bandeirinha corretamente, na verdade, é ele fazer essa relação da pauta sonora, né? Então, todas essas atividades que tem nesse modelo aí padrão, elas são atividades que têm objetivo, né? Para me avaliar alguma coisa nesse processo da alfabetização. Então, tem rimas, completar a letra faltosa, e aí para fazer, né, uma lista de o cardápio junino, e aí as crianças escrevem do jeito, e algumas crianças pedem para usar o alfabeto móvel, né? E aí o objetivo aqui não é a criança escrever, mas se ela pedir para usar o alfabeto móvel, é permitido sim, porque o foco aqui é porque quando ela está montando no alfabeto móvel, eu estou dando outras possibilidades para ver, de avaliar essa criança, como é que ela escreveu ali suco, se ela pegou a letra S, se ela pegou a letra U, né? Então, também não é um padrão fechado, onde as crianças ficam, não pode perguntar, não pode tirar dúvida, muito pelo contrário, tá? Então, esse é o segundo modelo de avaliação que eu trago, que eu faço com os meus alunos. E aí eu falo, né, que, na verdade, na avaliação, ela precisa ser, né, uma extensão do que realmente foi desenvolvido na sala de aula. E o meu grande desafio na alfabetização está justamente na avaliação devido às propostas metodológicas que eu defendo, né? E entre elas, que é a perspectiva do alfa-letrar, né? De Magda Soares, dentro da perspectiva do construtivismo. Então, isso gera também, não uma preocupação por mim, mas, por exemplo, eu sou muito cobrada com relação à orientação, porque acha que as avaliações como prova, né? Elas estão todas misturadas. E aí, assim, aqui tem uma rotatividade muito grande da parte da orientação. Então, eu sempre me coloco, olha, eu estou fazendo essa atividade de um objetivo desse, esse, porque elas perguntam, qual é a família silábica que você está trabalhando? Entendeu? Então, a primeira questão é essa, porque vê o modelo de avaliação que, dentro do processo alfabetizador, elas priorizam, né, a família silábica. Como eu priorizo, né, como a criança aprende e não como se ensina, causa, às vezes, essa falta de entendimento por parte da orientação. Mas eu me posiciono, né, explico o objetivo e mantenho um instrumento avaliativo a qual eu elaborei. Mas essa dificuldade é justamente porque como avaliar, o que avaliar no processo alfabetizador? Né? Então, assim, é um questionamento que eu faço constantemente, porque a gente precisa avaliar justamente aquilo que a gente ensinou. E é o que a gente falou na semana passada, às vezes as avaliações externas, elas chegam para medir o conhecimento do aluno e muitas das vezes não é o que a gente tem desenvolvido, né, na sala de aula. E aí eu trago nessa fala assim, ninguém é igual a ninguém, e por isso é preciso avaliar na equidade, e não somente na igualdade. Todos serão avaliados, isso é igualdade. Agora, oportunizar condições diferenciadas, isso é equidade. Então, a gente precisa avaliar, mas, por exemplo, dentro do processo alfabetizador, né, na metodologia a qual eu defendo, os alunos pré-silábicos serão avaliados, mas eles não podem ser avaliados iguais os alunos que já estão alfabéticos, né? Então, a gente precisa oportunizar
a todos, né, dar condições, todos serão avaliados, mas oportunizar, né, condições diferenciadas para cada aluno, né? Porque a gente não tem uma turma, a gente tem alunos, então ninguém é igual a ninguém. E aí eu trago, né, para vocês aqui uma segunda, uma terceira avaliação, né, como eu falei, da gamificação, da avaliação nos modelos, nos padrões, né, convencionais, mas que eu priorizo algumas atividades reflexivas, sem ser aquelas atividades mecanicistas, né, aquelas atividades que a criança não precisa pensar, né? Se vocês observaram os modelos, né, das provinhas, né? Porque prova não prova nada e nem teste testa nada. Mas vocês podem ver que são atividades reflexivas, né? E não atividade mecanicista. Então, na avaliação diagnóstica, né, tem as suas referências, os estudos na psicogênese da língua escrita, né, de Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que consiste em compreender como a criança pensa escrita. Então, eu elaboro um caderno, todo ano eu faço para acompanhamento dos alunos. E aí, o que consiste esse caderno? Esse caderno consiste, eu separo 4 folhas para cada aluno. Geralmente, esse ano eu estou com 32 crianças. Então, cada criança, eu separo 4 folhas para poder fazer o acompanhamento dessa criança. Então, em fevereiro, no início, eu faço uma avaliação para ver como que ela, né, pensa sobre a escrita. E aí tem todo um padrão que né, a gente, assim, dentro das orientações, né, palavras polissílabas, depois trissílabas, dissílabas, monossílabas e uma frase, tá? Então, assim, essa é uma avaliação que eu faço constantemente, assim, tem essa aluna aí, até dezembro eu fiz 7 avaliações com ela, e assim, a maioria dos também fizeram nesses padrões, porque eu preciso fazer essa avaliação com a turma para planejar, né, as minhas ações futuras. Então, eu preciso planejar para quem? Para que aluno, né? Então, eu preciso saber quem são os pré-silábicos, os alunos silábicos de qualidade, para poder, não que eu faça uma atividade diferenciada, mas o meu olhar que é diferenciado, né? Uma atividade de cruzadinha, todos vão fazer atividade de cruzadinha, mas os alfabéticos já têm autonomia de olhar a palavra um todo e ir lá no caça-palavras e encontrar. O aluno já pré-silábico, o que eu faço? Eu peço ele para pintar a primeira letra, para encontrar no caça-palavra essa letra que foi pintada, porque é muito... Eu não posso pedir para que ele procure a palavra inteira, né? Se ele ainda não faz essa relação muitas das vezes com a letra. Tem criança pré-silábica que ainda está no movimento ainda, né, de pseudoletras. Então, é uma mesma atividade, mas o que diferencia são as mediações, né? Então, aí eu já falei um pouquinho como eu faço, né? Escolho os grupos semânticos. Se é fruta, então eu faço só de fruta. Se é de animais, só de animais. E aí a gente vai fazendo o mesmo. Ou eu coloco a imagem, ou às vezes eu dito. Tá? Então, assim, isso não tem um padrão fixo. Então, eu vou trazer aqui a evolução, né, da escrita. Então, fevereiro, ela não conseguiu levantar nenhuma hipótese, ela chorava o tempo inteiro, ela dizia, né, que não sabia, e aí eu não consegui avaliar ela nesse período, conversei com a mãe, a gente faz todo aquele processo, né, de chamar a família, conversar, e aí ela não tinha frequentado a educação infantil, ela não quis ficar na educação infantil, e a mãe foi deixando, e ela chegou sem reconhecer a letra do nome, então ela não conseguiu levantar nenhuma hipótese em fevereiro. Abril já, né, eu fazendo as atividades de alfabeto móvel, levando ela para ver a ficha do nome, a chamadinha, entregando os crachás das crianças, ela já conseguiu levantar, né, alguma hipótese aí, e, por exemplo, para escrever a palavra macaco, ela colocou 17 letras. Né? Aí, quando eu falei essa questão, quando, né, a equipe pedagógica, às vezes, não conhece, né, a metodologia que você utiliza, ela vai olhar para essa criança e falar, nossa, essa criança não sabe nada. E eu pulei de alegria quando eu peguei essa avaliação dela, né? Por quê? Ela estava iniciando um processo. Então, assim,
tem ali pseudoletras, né? Tem letras ali aleatórias. Ela não conseguiu nem fazer a pauta sonora. Então, mas já começou a escrever o nome dela, mesmo com algumas letras espelhadas. Então, quem não conhece a proposta a qual eu defendo, a qual eu acredito que a criança, né, vai se apropriando do sistema de escrita, vai falar, nossa, você está feliz com uma avaliação dessa? Fiquei muito feliz mesmo, né? Em julho, né, a Nayara, ela estava já começando a compreender sobre o sistema de escrita, né? Ela já usa as letras da própria palavra, ela já faz essa relação da pauta sonora. Então, macaco, ela já colocou 3 letras, mas letras da própria palavra, foca, pato, baleia, rato, elefante. Então, ela já consegue escrever de uma forma, né, silábica, já de qualidade, né, com valor sonoro. Então, uma aluna que estava em fevereiro, né, que ela não conseguia levantar, ela não reconhecia as letras, ela não sabia, ela está avançando, né? Então, ela já sinalizou que ela tem potencial. Setembro, ela já fez essa transição da letra, que é, né, um grande dilema aí dentro da nossa classe, né, de alfabetizadora, e aí eu não vou me posicionar, mas eu acho que a criança ela só deve passar para a letra de mão, né, para a letra cursiva, quando ela já se encontra no nível alfabético, então geralmente é nesse período, apesar de ter na minha sala, né, no primeiro semestre, só os cartazes do alfabeto com a letra bastão, e depois, no segundo semestre, eu já faço a transposição, retiro aqueles cartazes e coloco os 4 tipos de letra, porque a criança precisa, né, reconhecer, apesar da letra cursiva ser algo muito pessoal, a gente precisa apresentar. E essa transposição, ela acontece de uma forma naturalmente, mas de uma forma consciente, quando a criança já está no nível alfabético. Então, aqui já em setembro, a mesma aluna, né, ela já conseguia já escrever já de forma silábica, né, refletindo já sobre o sistema de escrita, já tinha avançado muito, já estava, né, no nível silábico alfabético. Então, em novembro, eu pedi para que as crianças, né, fizessem uma produção escrita, porque eu deixo exposto na sala as cantigas que a gente vai trabalhando o ano inteiro. Então, a minha sala é pendurada, né, de papel pardo, cartolina, muitas das vezes a gente não tem esse material, eu compro, quando não, eu vou colando nas folhas ofício, faço aquela folhona, e sempre deixo exposto na sala os textos que os gêneros textuais que a gente vai trabalhando, e aí eu solicitei que eles pudessem escrever uma cartinha para o Papai Noel, uma cantiga de roda, se pudessem fazer já com autonomia. A gente ainda encontra muitos alfabetizadores, né, que se eles não se prenderem ao método silábico, eles não conseguem se alfabetizar, porque acha que a gente mistura tudo, é uma bagunça, e não é, a gente tem, dentro dessa proposta, né, as crianças vão sendo protagonistas do seu processo de ensino-aprendizagem, elas vão aprendendo ao seu tempo, mas não é um tempo assim que você tem um objetivo, não é deixar, porque as pessoas banalizaram, né, a palavra do construtivismo, achando que é aprender a hora que quer, quando quer, muito pelo contrário. A perspectiva, né, do construtivismo é o quê? É entender esse processo como a criança aprende, porque nós somos alfabetizados assim, como o professor pegava aquele método, ele não dava condições de a gente refletir sobre o sistema de escrita. Era, né, o boi baba e ele continuou babando para a gente, né? A gente hoje, as minhas crianças da escola pública, os meus alunos, eles têm esse processo, eles demoram um pouco mais a ler, mas quando eles começam o processo de leitura, eles não fazem esse processo de M com ma. Eu não estou dizendo que não é importante ensinar a sílaba, mas não essa questão, né, ma, me, mi, mo. Então, quando eles começam a ler, eles têm uma leitura fluente, eles não começam a ler como nós começamos, né? Primeiro B, depois o C, aí só tinha que juntar bico, boca, né? E hoje minhas crianças perguntam como escreve, a gente tem um supermercado aqui que chama Bramil. Tia, é B do Bramil. E aí a gente vai lá, faz a lista, coloca, explica, né? Na nossa época, não. B com R, não. Isso é dificuldade, é só depois que você vai aprender, né? Então, lá eu tinha
impresso, né, a tirinha da Magali, três etapas, tinha ficado lá, não era um texto imagético, né, era só mesmo a tirinha sem letras. E aí ela escreveu esse texto com autonomia, sem a minha intervenção nenhuma. Eu vou ler para você, né? Magali chegou cedo da escola e fez o dever de casa. Ela vai brincar com a boneca e depois vai comer um lanche com sorvete, uva, abacaxi, melancia, maçã, pera e biscoito. Magali é amiga da Mônica. Então, essa é a aluna que em fevereiro ela não conseguia levantar nenhuma hipótese, ela chega em novembro fazendo essa escrita linda, né? E eu falo linda no sentido não da beleza da escrita da criança, mas como foi o processo dela, né? Eu não desisti dessa aluna. Então, é esse que a gente precisa, né, pensar. Às vezes, a forma como a gente avalia também a criança, né? Será que a gente está oportunizando ela a aprender, né? Ou não? E aí, para a gente finalizar, eu falei muito rápido, porque, assim, se eu fosse para explicar muitas coisas, né? A gente demoraria um tempo maior. Mas aí eu trago aí, né, o que é um exame, né, se você se tirar nota baixa, você será reprovado. Igual eu falei, prova ou não prova nada, e nem testa nada, né, a gente precisa avaliar para ver o que a gente precisa ainda ajudar esse aluno, né. Então, esse exame, né, ele serve para certificar o que foi aprendido, classificar, selecionar, né, e culpabilizar o aluno pelo fracasso, né, por exemplo, você que não aprendeu, eu ensinei, mas você não aprendeu, né? E o outro, né? Do outro lado, aí tem o professor com uma lupa, e aí, o que ainda é preciso fazer para o aluno aprender? Né? Com a avaliação, ele faz um processo inverso, ele pensa, ele reflete sobre o que o aluno ainda não aprendeu e o que fazer para estar ajudando esse aluno a aprender. Então, a avaliação que eu trago aqui, esses 3 tipos de avaliação que eu faço com os meus alunos, é justamente isso, é oportunizar condições, né, diversificadas e ver ainda o que eu posso ajudar, né, o aluno pré-silábico. Ele é pré-silábico? Detectei que ele é pré-silábico? Ele vai ficar lá para trás, não sabe nada. Não, eu vou desenvolver, né, atividade específica, fazer mobilizações ali na sala para ajudar ele a vencer essa etapa. O que a criança pré-silábica precisa? Reconhecer as letras, utilizar, né, o alfabeto móvel, fazer a pauta sonora, trabalhar com rimas. Então, isso eu vou trabalhar com esse aluno. O aluno silábico, o que ele já sabe? Ele já faz a pauta sonora, então eu preciso levar ele a perceber, né, a escrita da palavra como um todo. Então, assim, é saber que nível que esse aluno está para elaborar a atividade para auxiliar o seu processo de aprendizagem, né? Não detectar, ele está pré-silábico, vai ficar pré-silábico. Não, as minhas crianças só não saem alfabetizadas as crianças que apresentam, né, alguns transtornos, mas eu não me permito que elas cheguem no final do ano da forma como elas entraram. Elas têm que ter algum avanço, mesmo que seja mínimo para um sistema educacional, mas ela tem que ser o máximo que eu pude dar, o máximo que aquela criança conseguiu fazer naquele momento. Quando eu falo, né, os meus alunos saem, eles não podem sair, eu falo que eles não podem sair, mas é uma questão muito minha. Por exemplo, na escola, nós temos 4 primeiros anos, todos dentro desse perfil, 30, 35 alunos. Então, assim, no primeiro ano, numa escola pública, onde só podemos contar com as crianças, né? Dever de casa não se passa, porque não fazem. As famílias não têm esse comprometimento. Então, eu falo que eu alfabetizo somente dentro daquelas 4 horas. Então, assim, o que é lá na escola, né? A gente nós temos 4 turmas de primeiro ano. Então, assim, eu e mais uma temos a gente defende a mesma proposta metodológica, que é essa, né? De levar a criança a refletir. Por exemplo, a gente usa essa questão do vocabulário, como vocês colocaram aí. Por exemplo, a gente utiliza com as crianças relacionar, enumerar, coisas que às vezes vai para o sexto ou nono ano, que eles não conseguem nem saber o que é relacione. Então, mesmo nas nossas atividades, por exemplo, eu tenho aqui uma impressora que eu comprei Booking, que é aqueles jatos
de tinta, mas eu imprimo na minha casa, com o meu dinheiro, entendeu? A escola, a Xerox é péssima. Eu tenho 32 alunos. Eu tenho 150 cópias por semana. O que é que eu faço? Né? Então, assim, não que são as folhas que vão alfabetizar, mas a gente precisa né, fazer reflexões do sistema de escrita. Então, assim, o material são meus, mas eu confecciono muito material reciclado, como jogos, né? Mas, por exemplo, essa questão do vocabulário, ela precisa ser desenvolvida desde o primeiro ano, por exemplo, lá os meus alunos, né? Eles vão passando para o segundo, terceiro, e as crianças, eles têm uma leitura tão fluente que elas conseguem desenvolver as outras, eles já chegam no segundo ano já com uma leitura com proficiência, com a escrita, então elas conseguem desenvolver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, quando estavam falando, me veio à memória. Tem uma professora lá que ela utiliza o método silábico. Então, as crianças dela, na hora que vai tomar, por exemplo, a orientação, toma a leitura. Aí foi tomar a leitura. Aí, quando eu peguei um cartaz lá, o galo gabola vive na gaiola. O galo gabola é de guto. E foi só assim. Aí eu falei, mas você vai tomar esse texto? Assim, tomar, né? Primeiro, eu já não concordo, eu me posicionei com ela. Falei, pega um livro infantil, pega uma cantiga. Ela, não, mas a gente ainda está em junho. Seus alunos estão em que família silábica, né? Sempre tem essa revolta, essa questão. Não, os meus alunos já conseguem ler, os pré-silábicos não conseguem. E aí, quando ela pegou a minha prova, mas você colocou aqui, ilumine no texto. Eu falei, sim, a gente tem que ampliar, não é só circular no texto, né? É iluminar, é ilustrar, é destacar. Então, essas questões precisam ser desenvolvidas no primeiro ano, para que chegue lá, né? Como o Emanuel falou, o Tadeu, o Paulo, quando chegue lá nas mãos de vocês, esses alunos já tenham consolidado coisas que precisam ser consolidadas no primeiro ano. E aí, quando chega lá no primeiro ano do ensino médio, no nono, ou no EJA, não vai conseguir, né? Porque realmente vocês não têm, né? Não são habilitados para isso, né? Não tem metodologias. Então, eu falo, quando tem uma base lá no primeiro ano, que sai lendo e escrevendo, a professora do segundo ano fala, não, tanto eu quanto a outra professora, as crianças, assim, as mães ficam maravilhadas, porque isso é comprometimento, sabe? Isso é comprometimento que eu tenho com a escola pública. Por isso, quando, às vezes, a universidade, a turma de pedagogia me chama para poder contribuir isso, eu faço isso de forma gratuita, porque eu quero retribuir para a escola pública o que eu recebi, porque eu estudei a minha vida inteira na escola pública, eu só paguei a minha especialização, eu fiz a minha pedagogia na escola pública, estudei primeiro ao ensino médio, fiz a minha pedagogia, só paguei a minha especialização, hoje eu faço um mestrado numa universidade pública. Então, eu tenho um dever com essa instituição, com esse Estado, com esses alunos que só estão ali contando com a escola. Então, quando a gente traz uma poesia para ensinar as crianças, né? Quando a gente traz essa variação de texto, diferente dos textos que vão Moema e a Ema, Moema dá mamão a Ema, né? Aí, diferente quando você traz um poema lá do Elias José, ou então uma parlenda, macaco, Sofia, barriga vazia, quando você traz essas parlendinhas, né? É diferente, então você vai abrindo possibilidade desse processo alfabetizador, isso precisa ter uma continuidade, porque realmente, se tiver essa lacuna, vai chegar lá, né, no sexto, no ensino médio, com toda essa defasagem, né? Vai chegar lá no Tadeu, eles não vão conseguir fazer, né, ter um repertório, vai chegar lá no Paulo, não vai conseguir dialogar, vai chegar lá no EJA, não vai conseguir trazer informações, né, fazer inferências a um texto, por quê? Eles não foram, não tiveram isso como base. E assim, eu não estou querendo dizer, isso eu afirmo, eu sou pouca dentro de um cesto de alfabetizador, né, que trabalha dentro dessa perspectiva. Por quê? Porque dá trabalho, porque eu não copio atividades da internet. Quando eu elaboro uma atividade, eu tenho que pensar nessas atividades, porque eu não posso ir lá na internet e pegar aquelas atividades prontas. Então, assim, alfabetizar dentro dessa perspectiva é muito trabalhoso. Quando eu separo uma sequência de atividade de uma parlenda, de uma cantiga, eu elaboro
E eu não tenho terço de férias, eu tenho que fazer isso dentro da minha casa, no horário que eu tenho que fazer outras coisas. Na verdade, foi unindo a teoria e a prática, né? Foi uma junção, porque quando eu me formei no magistério, no antigo magistério, né? Eu fui para a sala de aula, eu alfabetizei conforme eu fui alfabetizada, né? E aí eu peguei os métodos de silabação, letrinha de mão logo no início, e isso eu permaneci, entrei no método fônico, eu fiquei uns 4, 5 anos dentro dessa perspectiva, sem ainda concluir, né, a pedagogia. Eu terminei o magistério, fiquei 3 anos sem entrar sem fazer a faculdade, só trabalhando, e aí o que me incomodava? Era justamente as crianças esperarem eu pensar, eu ensinar uma próxima letra para poder ampliar a sua escrita. Quando uma criança me perguntou, a gente falando da letra C e tal, e ele lembrou do chocolate. Sabe o que eu respondi? Não, eu não posso ensinar você a escrever chocolate, porque é o CH, a gente vai aprender isso nas dificuldades. Por quê? Eu aprendi dessa forma, primeiro as sílabas simples, depois as sílabas complexas. Só que esperar eu apresentar uma próxima letra para ampliar isso nas crianças, isso me incomodou. Então, essa incomodação, esse desconforto era meu. Por exemplo, meu presente que a minha mãe me deu quando me formei foi um mimeógrafo, né? Então, assim, venho da época do mimeógrafo, e aquilo, eu tinha o meu, não esperava da escola. Então, era uma relíquia. Então, assim, essas incomodações, quando eu saí do magistério, isso me incomodou. O que eu comecei? Eu fui para a faculdade. Quando isso começou a me incomodar, eu morava numa cidade rural, e, assim, era muito distante as faculdades, e aí eu fui fazer a faculdade. E lá a gente sabe o quê, né? A gente vai conversando com outras pessoas e tal. E eu encontrei uma professora que trouxe a questão do construtivismo. E aí eu falei, gente, é isso que eu faço. Eu quero fazer isso. Então, assim, foi unir a teoria com a prática, mas eu fui aprendendo isso com a minha experiência de sala de aulas, as minhas inquietações e os meus estudos, porque aí eu terminei a faculdade, eu fui fazer 2 especializações. Por exemplo, aqui a gente tem um teto máximo para receber, por exemplo, horas, né, na prefeitura, 500 horas é o teto máximo para você receber 20% do seu salário. Eu tenho 1.678 horas na minha carga horária. Eu recebo só pelas 50 horas. Então, eu continuei estudando para aprimorar a minha prática, independente se eu ia receber financeiramente ou não. Né? Por exemplo, eu faço mestrado, eu tenho que ir para Juiz de Fora, eu tenho que pagar uma professora para me substituir, eu não tenho direito a me ausentar, nada disso. Eu vou terminar e não recebo nada. Então, assim, eu quero dizer que eu fui aprendendo, né, na prática e nas minhas formações, nas minhas trocas. Mas o que me inquietou, Emanuel, foi justamente esse início meu da alfabetização, de ter que as crianças ampliar o seu vocabulário e esperar eu ter que ensinar uma palavra nova, uma letra nova, para poder compor, né, juntar com aquela. Então, isso foi me incomodando. Muitas crianças estavam perguntando outras coisas, não posso ensinar agora, porque a gente não aprendeu ainda, a gente vai aprender. Quando chegava lá no CH, a criança nem sabia mais o que tinha me perguntado no início, né? Então, assim, isso foi ao longo, né, de estudo, de dedicação, de trocas e de aprendizado mesmo na prática. Boa noite, pessoal. A todos que, porventura, vão ter acesso a esse material. Gostaria de dizer que, muito mais do que uma reflexão sobre os processos de avaliação, o que eu tive a felicidade de trabalhar com temas que eu chamo de não convencionais, né, desde o início, né, dos anos 2000, quando eu trabalhei com robótica, utilizando os módulos Lego. E, na época, não havia dispositivo de automação, nem notebook, nem tablet, nem coisa alguma, somente as montagens completamente analógicas, para que os próprios estudantes, os próprios alunos, no caso, eram alunos do 8º ano do ensino fundamental B, né, das séries finais, e 1º ano do ensino médio.
era muito incipiente, né, apesar de uma inovação, né, naquela época, era ainda muito incipiente a robótica. E é muito mais um adicional, como se fosse um marketing da escola em divulgar que havia robótica no programa de ensino, na grade de ensino. Posteriormente, trabalhando com programação de computadores e mecatrônica, já no ensino médio, né, integral no Cefet, e na engenharia mecatrônica, trabalhando também com montagem de robôs. E, claro, apesar do nível ser um pouco diferente, né, quando se fala em ensino superior, né, que essa rotulação me incomoda bastante, porque de superior só tem mesmo a rotulação, infelizmente o achatamento é muito grande nessa área, né, porque não se tem muito a oferecer para o aluno do ensino médio, a não ser que sejam as montagens que são feitas dos mesmos moldes do que os robôs do ensino superior. A diferença são as ferramentas de cálculo que são empregadas e os conceitos de física, no caso de telecomunicações, Bluetooth, a forma de controlar o robô. A minha felicidade foi maior ainda, porque eu fui aluno na década de 70 numa escola em Santa Luzia, nos bairros São Benedito, escola da comunidade, e havia, na quinta série, em 1975, havia duas disciplinas, educação para o lar e educação artística. E o meu sobrenome era sem habilidade nenhuma para essas duas disciplinas. E, claro, né, notas horrorosas nas duas disciplinas. E eu, né, me dava um pouco melhor nas disciplinas convencionais, né, em que avaliações convencionais. A insatisfação gerou uma série de problemas para mim, né? E eu passei a ver avaliações de uma forma diferente. E quando eu pude, né, no início dos anos 90, na docência, já no Pitágoras, depois no Cefet, aí eu pude implementar a filosofia que eu julgava adequada para avaliação da forma de processo e não de instrumento. Se eu tenho que avaliar um processo, seja de aprendizado ou de ensino, o instrumento não serve pela subjetividade, pela restrição. E no caso da robótica foi ainda melhor, porque é realmente um processo. Programação também é um processo. E não há como dissociar esses dois. Tanto a robótica como a programação do robô são indissociáveis. O hardware e a programação são indissociáveis. E, claro, eu apliquei esse conceito de avaliação do processo tanto na programação, nas disciplinas que eu fazia, que eu lecionava na PUC, no ensino superior, no Cefet, no ensino médio, na Ultramig também no ensino médio, e com um público muito mais heterogêneo do que os alunos do Cefet, oriundos do ensino médio de escolas da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, essa experiência que foi muito enriquecedora do ponto de vista de encontrar formas alternativas de avaliar o processo tanto de ensino como de aprendizado durante a pandemia. E aí ainda tinha o agravante da virtualidade, né, das aulas do ensino remoto, sejam síncronas ou assíncronas. Nós tínhamos muitos problemas de avaliação. No caso da robótica, eu preparei alguns slides e vou passar, espero poder passar. O que acontece foi decorrente do que aconteceu no ensino de um modo geral com a gamificação. Os processos mais lúdicos, né, que foram descobertos, né, com as metodologias ativas, né, que todo mundo pensa que é novo, mas vem nada da década de 40, talvez um pouco antes, nos deu mais liberdade de trabalhar. Claro que depende da escola, depende da instituição, depende dos pedagogos da instituição, depende de uma série de situações e da disposição do professor em trabalhar muito mais para avaliar. Isso é inevitável, não tem como. Se você não vai aplicar um padrão, um cartãozinho de respostas, né, de provas chamadas de objetivas, né, que de objetiva só tem um nome, múltipla escolha, e avaliação, para deixar de ser subjetiva, você tem que avaliar o estudante. Como eu não me lembro o nome da professora que nos brindou com uma apresentação sensacional,
nessa linha de personalizar a avaliação. Não cheguei a tanto. Mas os nossos processos, tanto na robótica como na programação, e posteriormente em circuitos elétricos, em montagens de circuitos elétricos, laboratório de circuitos eletrônicos, com uma avaliação que foi a melhor que eu tive a felicidade de implementar até hoje, que foi caixas de coleta de resíduo eletroeletrônico na escola inteira, né? Nós distribuímos várias caixas, e essas caixas constituíram a avaliação da turma em um bimestre inteiro. A montagem das caixas, a divulgação, a coleta dos materiais, o trato desses materiais e a destinação adequada, com a explicação dos processos para os gigantes. E os alunos, claro, produzindo conhecimento. Não só para eles, né? Para todos nós, inclusive. Essa insatisfação com os métodos de avaliação nos leva a encarar a avaliação como uma atividade que precisa consolidar o conhecimento e não fragmentar cada vez mais. Nós não podemos continuar fazendo provas de memória, né? Nós não podemos continuar com instrumentos de coação, de intimidação, de represália, essa coisa da nota, mas também não podemos esquecer da responsabilidade na progressão. Não se trata de aferir o conhecimento, ou de atribuir competência, ou de verificar se pode ou não progredir. É muito triste quando um professor de um conteúdo posterior nos cobra do nível do estudante que ele recebe. É muito triste. Muito. E ele esquece, né, esse cidadão que faz isso, esquece do contexto, esquece que a coisa pode ter mudado entre um mês de término até um mês de reinício, e memória, esquecer, não sei o quê. São coisas que a gente tem que lidar, né? Tem aprendizado para a vida toda, né? Eu não acredito nisso. Aprendizado para a vida toda, claro, muita coisa que a gente aprende, a gente leva, mas porque é exercido todo dia. E nossos estudantes não fazem isso, né? Contudo, nem mesmo a gente. Eu chamei de atividades avaliativas não convencionais exatamente por essa diferença de não seguir um conteúdo específico e sim avaliar o processo. Entender que nós temos que avaliar o processo, tanto de aprendizado, como o processo de, não é bem transferência de conhecimento, não, mas de guiar a produção de conhecimento pelo estudante. Que nós temos um instrumento, ele é de coação, de intimidação, como eu disse agora há pouco. E os objetivos que nós precisamos de avaliar o processo e de atestar que o aluno tem competência para progredir, que é o que mais me incomoda. Porque o momento do exame é um momento como outro qualquer, e ele pode não estar bem nesse momento. Tem dia que a gente faz tudo errado, gente, nada funciona. A gente faz do mesmo jeito no dia seguinte e tudo funciona. Isso acontece muito. Faço do mesmo jeito e nada funciona. Faço do mesmo jeito e tudo funciona. A subjetividade dessa frase, com duas palavrinhas, competências e habilidades, que nós esperamos que os nossos estudantes comprovem nos exames, nos leva a questionar o método de aferir isso. A habilidade ele vai desenvolver com o tempo, e a competência não necessariamente. A competência ele precisa entender o que foi estudado, assimilar e ser capaz de reproduzir ou de inovar. E nossos instrumentos não permitem isso, né? Nós queremos corrigir provas simples. Olha, tem um gabarito aqui, se a sua resposta tem que ser desse jeito. E quantos argumentos nós já ouvimos? Ah, mas eu não disse com as suas palavras. Não, nós temos que escrever exatamente como ele quer, com as palavrinhas que ele quer, porque senão é zero, e assim por diante. E a nossa língua é muito rica, né? Só que a formação vem mudando muito. E o vocabulário vem sendo restrito, cada vez restringindo mais. Eu até falei disso na outra semana. O vocabulário vem sendo, né, ceifado aí. Isso também gera muitos problemas na interpretação dessa coisa aí. Teoria versus prática. É muito triste a gente falar que o camarada aprende na prática. Que para nós ele precisa ter fundamentação teórica para poder ser capaz de praticar, desenvolver a prática.
Mas os testes, né, eles mostram que são testes de memória, não teste de conhecimento. E os macetes, gatilhos, né, quem estudou, né, biologia, compara peixe, réptil, anfíbio, mamífero, aquelas musiquinhas lá, né, ou planetas, né, o sistema solar, minha ó, traga minha sopa. Isso fica, mas demonstra incapacidade, né, de tratar o tema como ele é, né, muito ruim, que é aprender ou decorar. Na robótica, nós não temos essa condição. A robótica exige que os problemas sejam tratados como ele se apresenta, dinâmico. E ele pode causar o que nós chamamos de problemas complexos, que a interação mútua provoca mudança comportamental do robô. Isso é inteligência artificial, é o primeiro passo da inteligência artificial. Mas é o que acontece. Ele reage de acordo, o algoritmo é preparado para reagir e mudar a reação, já prevendo aquele passo. Os jogos de xadrez, né, foram os primeiros a tratar isso de uma forma muito interessante, devido à quantidade de combinações possíveis. Né? Você tem 8 elevado a 64. Né? Então, você tem aí um número astronômico de posições. Não há, como eu disse agora há pouco, dissociação entre a programação e a ação do robô. Nós, inclusive, falamos muito, né? Nós não somos robôs, nós não podemos ser enquadrados como robôs. Mas caminha para exigir o comportamento do estudante que está fazendo uma avaliação, seja de robótica ou não, que ele se enquadre. Ao prever, por exemplo, eu vou fazer uma questão de uma prova de robótica, eu vou colocar o robozinho num canto e vou mostrar que ele colide numa parede, volta, colide na segunda parede. Se ele voltou para o mesmo ponto, ele vai colidir na outra parede de novo, no mesmo ponto que ele colidiu da primeira vez. Se ele tentar de novo, vai colidir de novo. Não tem solução. E aí vem a frase clássica, né? O que não tem solução, solucionado está. Como tratar esse tipo de situação? Sem nenhuma variável que nós chamamos de aleatória. E o ser humano, né, perfeitamente capaz de fazer isso. Mas o robô, se o programa for estático, não faz. Se eu avaliar esse estudante com essa interpretação, ele não sai do lugar. Não sai. Simplesmente não sai. Qual foi a solução para contornar isso? Que o seu robô, além de ser dinâmico, o seu algoritmo tem que ser dinâmico e ele tem que ser capaz de criar novas situações. Criou-se, então, as batalhas de robôs. Triste, mas é batalha, é guerra. É guerra. Então, você tem os combates de robôs, né, que são competições, às vezes na turma, depois na instituição, depois regionais, locais, regionais, nacionais e até mundiais. Com a filosofia do combate, de destruir o robô adversário. E tem também o de desempenhar uma tarefa. Esse é menos mal, né? Tem um desafio de desenvolver uma tarefa. Só que essa não é trazida para a escola. Essa avaliação não é trazida para a escola. Então, para mim, é perfeitamente viável trabalhar a avaliação desses estudantes, ou da equipe, ou do grupo, como seu resultado no desempenho do artefato, do robô. Se o robô consegue sair de uma situação desafiadora, como o canto, significa que os estudantes conseguiram desenvolver o aprendizado para criar condições de decisão. Ou seja, em qualquer momento da vida dele, ele vai conseguir tratar um problema que não tinha exemplo resolvido, que é o que nós precisamos que nossos estudantes façam. Independentemente da área. Estou dando um exemplo de robótica, claro. Mas, independentemente da área, o que a gente precisa é resolver problemas para os quais não tem exemplos resolvidos nos livros. É muito fácil eu te dar um exemplo. Olha, nossa educação
por exemplos previamente resolvidos por alguém. Está no livro, está na apostila, está não sei aonde, mas não, o mundo não é assim, né? Já nos conteúdos profissionalizantes, inclusive de mecatrônica, para automação industrial, a situação é um pouco mais simples, porque são processos dinâmicos, porém, de variáveis perfeitamente controláveis, como temperatura, pela fonte de calor, vazão, pela bomba, e assim, é muito mais fácil controlar. Então, da mesma forma, a avaliação do processo pode ser pelo desempenho do que acontece no processo. Se não explode a bomba, se não explode o reservatório, se consegue ligar a bomba no momento que é necessário, se consegue desligar no momento que é necessário. E não tem como, gente, colocar isso numa prova convencional, escrita. Você pode até tentar. Você vai fazer lá aquelas... Ou ela fica muito fácil ou muito difícil. Aí, para eliminar é fácil. Em concurso que você deseja eliminar, é fácil isso. Mas quando você quer aferir, atribuir o grau, a coisa pega. E nós precisamos avaliar pela abordagem dos problemas em exemplos resolvidos, como eu disse agora há pouco. Se é capaz de raciocinar em termos de criar uma solução, é muito melhor do que eu. É muito melhor do que o professor que, ó, você tem que fazer desse jeito. Quer que você faça por esse método. Pode acontecer isso, claro. Muitas situações nós precisamos que os estudantes apliquem determinados métodos, determinados princípios. Nem tudo pode ser questionado, né, o tempo inteiro. Mas é muito importante que a gente entenda que a forma de abordar pode diferir da que eu tenho, da que eu aplico, mas pode ser correta. Talvez até melhor do que é aplicado anteriormente. Então, os instrumentos avaliativos que contribuem para a consolidação do conhecimento e da capacidade de raciocinar é o que nós precisamos. Se é capaz de modelar uma solução, uma equação, eu costumo dizer que quem equaciona o problema, qualquer um depois resolve. E nas exatas é assim. Se você equaciona, qualquer um resolve. Se você modela, qualquer um resolve. Atividades produtivas e montagens, como essa caixa de coleta de resíduos eletroeletrônicos, que eu falei agora há pouco, funcionam muito bem nos conteúdos profissionalizantes. Por quê? Nós podemos avaliar as relações interpessoais na montagem das... Podemos, não foi possível avaliar as relações interpessoais dos estudantes no momento das montagens das caixas, do planejamento da divulgação, da divulgação da coleta dos resíduos, das explicações sobre o que seria feito com o material recolhido. E, claro, aspecto completamente construtivista. Ele tem que construir tudo, 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 tudo. E a motivação foi participar da história da instituição, né? Porque não da história, né? Da história mesmo, porque foi registrado como contribuição dos estudantes da turma tal, do semestre tal, do ano tal, do ano 2022, para a conscientização da importância de reutilização, de reciclagem dos 5 R's, né? Os laboratórios Maker ou FabLab, muito em moda hoje, né, que faz com que os próprios estudantes desenvolvam o que precisam desenvolver. Sejam tarefas simples ou tarefas mais complexas que exijam a interação entre estudantes de níveis diferentes. Nós tivemos um trabalho no Cefet que os alunos do primeiro ano tinham necessariamente que ter suporte dos alunos do terceiro. Na Ultramig, nós fomos até um pouco mais além, porque a avaliação foi feita uma tabela, foi desenvolvida uma planilha, na qual o grupo avaliava, cada um dos integrantes do grupo avaliava todos os demais daquele grupo. E essa avaliação representava 40% da nota total daquele trabalho que o grupo teria apresentado. Havia uma banca composta por professores que assistiam à apresentação e que tinham mais 30% da avaliação. E o professor da
da turma avaliava em 30%. O resultado foi muito interessante, porque nós desenvolvemos alguns critérios para eliminar aquela coisa do queridinho ou do desafeto. Né? Vamos zerar o desafeto ou vamos, né, dar 10 para o queridinho. Né? Isso foi muito interessante, transferir essa responsabilidade para os próprios estudantes. Foi muito bom. E a gamificação, vamos tornar tudo jogo. Né? O aspecto lúdico da brincadeira, do jogo, como consequência, a gente tem quebra de formalidade, o que é muito bom do ponto de vista de avaliação, porque os ansiosos não saem bem em provas. Os introvertidos, de um modo geral, também não saem bem. Os astutos, né, os mais perspicazes, conseguem se dar bem, né, de uma forma ou de outra, mas essa coisa do momento da prova, da ansiedade, da dor de barriga, aquela coisa de prova deixa de existir. Assim, de uma forma muito simples, muito natural. E o desejo de vencer, né, gente? Que cativa qualquer um, que seduz qualquer um. No momento inicial, talvez até não. Mas depois, aquela coisa da gincana, eu preciso concluir uma etapa, e essa atribuição de valor em etapas, né, para mostrar o crescimento no processo, foi muito interessante. E na robótica é tranquilo, exatamente por causa desses processos que a gente tem, tanto na programação quanto no desenvolvimento do robô. Seja que ele está seguindo a trilha, seja que ele conseguiu sair do canto, seja porque ele conseguiu destruir o adversário, ou tarefa, cumprir a tarefa, e assim por diante. Gera as competições, inevitável. É o próprio ser humano, isso é próprio do ser humano. Vamos competir. Só que nós podemos atribuir pontuação, avaliação do processo, pelo comportamento da equipe na competição. Cruzamento, administração dos conflitos, comprometimento, comportamento, respeito, ética, tudo isso faz parte na competição. E é muito fácil de se avaliar, né? Muito fácil. Essa é a competição que eu mais admiro do ponto de vista pedagógico. Porque as Olimpíadas Científicas, né, que tem para todas as áreas, né, matemática, física, química, história. Eu não gosto muito dessa separação de escolas públicas, né, e ensino privado, eu gosto muito disso, não. Mas funciona bem, funciona muito bem. As medalhas têm um poder sedutor muito grande e contribuem fortemente para que alguns estudantes permaneçam nas áreas mais hostilizadas do ponto de vista do ensino, né? Que matemática, física, química, não tem o glamour da biologia, né? Essa coisa que pega um pouco, e a gente está vendo professores cada vez menos preparados nessas áreas, exatamente pela evasão de bons estudantes, e os tabus vêm sempre de alguns professores, né, que, por não terem a formação que gostariam de ter, acabam fazendo o que sobrou para eles fazerem. Né? Muito ruim, mas muito comum. O hackathon, que também na robótica, faz parte da robótica, faz parte da programação, que é um evento onde tem um encontro e todo mundo para resolver um problema, ou uma série de problemas, e tem um prazo definido, né, determinado. Pode ser um dia, uma semana, um mês, mas sempre assim. Né, uma coisa bem específica, e é muito comum os estudantes ficarem acampados no local da competição. Aqui houve no Expo Minas, né, em Belo Horizonte, já houve vários hackathons. A Prefeitura de Belo Horizonte já reorganizou vários hackathons, inclusive um aplicativo de ônibus de transporte público saiu de um hackathon. Então, isso funciona bem, e as escolas poderiam utilizar esse momento para avaliar os seus estudantes, da forma como eu disse anteriormente. E aquele problema da avaliação externa, que a gente recebe a coisa imposta, né, deixa de existir também aqui. O combate robôs, como eu disse agora há pouco, e ver que é destruição mesmo. O objetivo é destruir o robô adversário. Não deixa de ter o seu valor, mas a gente tem que colocar uma série de
de senões aí, porque pode incentivar uma série de situações indesejáveis na escola. Essa, que é outra competição, também na linha, e a robótica participa muito em automação do agronegócio, né, automação de irrigação, de bombeamento de água nas estações públicas, tratamento de esgoto, tratamento de efluentes, que são robôs. Não são robôs tão, né, rápidos, um robô cirúrgico, ou robô lá que faz o atendimento no aeroporto, né, do Posso Ajudar, e é sensacional. Inscrições abertas, hein, gente? Vai lá com os meninos lá para fazer problemas de qualquer natureza, não tem limitação que é robótica, não, tá? Qualquer coisa pode ser proposta. Soluções para amanhã, isso é muito legal. E aí, a coisa que o professor gosta muito, né, gente? Quebra de dogmas, paradigmas, costumes, e melhor, tornar a zona de conforto uma zona de desconforto, né? As novas propostas de instrumentos de avaliações. Então, esse é o mercado que você está aberto, né, que você está abrindo o horizonte para novas propostas de instrumentos de avaliação. Precisa ter confiabilidade e repetibilidade, senão não vale nada, né? Se não tiver confiabilidade e replicabilidade, ninguém mais vai fazer. As estatísticas sobre os resultados, aí vem aquela coisa da gaussiana, distribuição normal, que nem sempre funciona, é preciso deixar isso bem claro, né? Mas muitas vezes funciona, né? Então, você tem a distribuição das notas em torno da média, mediana, né? Porque o povo confunde 60 com média, né? O que é muito ruim. Mas, por instrumento, você tem uma distribuição normal aí, que faz aquele chapéu de bruxa, né? Que a gente fala aí, quanto mais achatada, melhor é o processo, né? As ferramentas para criação e desenvolvimento de aplicação, porque aí, juntamente com os estudantes, o professor pode desenvolver um método de avaliar tanto o seu processo de guiar a construção de conhecimento, como o resultado, através do comportamento da turma. Claro, também de disciplina, de indisciplina, de respeito. Falta de respeito aí está relacionado com a autoridade, né? Aí a gente não tem muito o que falar, porque depende de cada caso, é um caso circunstancial. E o compartilhamento, é importante que nós compartilhemos cada vez mais essas experiências, porque o nosso mundinho, o nosso quadrado é muito pequeno, né, gente? Sempre assim, é muito pequeno. Essa coisa de 30, 10, 40, 20, isso me assusta um tanto, que vocês não imaginam. O resultado não depende da estratificação. Não pode depender da estratificação. Eu não posso chegar com um estudante com 58 e falar, não, esse cara não merece 2 para passar. Eu não posso chegar com um aluno com 90 e falar, nossa, esse menino foi brilhante, simplesmente dessa forma, simplista desse jeito. Não pode ser. Nós não podemos fazer dessa forma. É muito importante que avaliemos o processo. E aquela coisa da nota ou do conceito, A mais, B mais, B menos, C, D, E, é muito maniqueísta para mim. Eu vejo que às vezes, você está numa faixa e, por não ter tido a felicidade de ir bem nos exames. Por quê? Com instrumentos pontuais para avaliar um processo, que não funciona. O problema da progressão é inevitável, né? A gente tem que falar sobre ele da prova, seja de robótica ou não, mas tem que falar sobre ele. Para mim, a responsabilidade pela retenção devia ser da instituição, e não do professor. Essa coisa da instituição elaborar métodos de avaliação do processo global e trazer para si a responsabilidade de reter ou de permitir a progressão. Isso já simplificaria bastante a nossa vida. Muito, né? E tiraria o peso da punição do desafeto, né, gente? Essa coisa da maldade que todo ser humano está sujeito em alguns momentos, né? De ira. Isso seria muito bom que acontecesse.
Chegamos ao fim desse episódio do podcast Falas Coletivas. Agradeço imensamente nossos convidados por compartilharem suas experiências e insights valiosos sobre como a avaliação é percebida pelos professores. Continue acompanhando o nosso podcast Falas Coletivas para mais discussões estimulantes sobre educação. Até a próxima!